Opa, opa. Olá, Marcelo. Bem, Carlos. Tudo bem? Depois de uma semana bem difícil, eu acho que eu tô melhor, Ó, que bom. Excelente. né? Muito bom, Ô, né? ô semana, viu? Trash. Trash. Mas está se recuperando, só que Sim. uma luzinha no final do túnel para dar uma melhorada. É, a luz aqui, ó. Exatamente. Hoje, estamos aqui com a minha esposa. Ah, que bom. Tudo bem? Tudo bom? Hoje, nós estamos com o Giovanni e o Igor aqui. Ah, manda um abração para eles. Pode deixar, mano, sim. Fala para eles que eu tô com saudades deles. Terça-feira é feriado em Lavras. Hum. Então, as aulas de amanhã não vão acontecer. Então, eles vieram sexta-feira à noite e vão embora terça depois do almoço. Ah, ok. Eles estão aí, minha mãe fica com eles e ela está podendo participar com a gente Sim, hoje. Esse é o que nosso bom. trabalho. Bacana. Boa Boa tarde, noite, Chico. Boa noite, Chico, né, na verdade. Olá, tudo Chico. bem? Tudo Olá, bem? Carlos, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Olha, Tá melhor, Marcelo? Depois de uma semana dificílima, tô melhor, sim, graças a Deus. Não tô Bom, cem por graças a cento Deus. ainda não, mas eu chego lá. Legal. Provavelmente eu só vou ficar bom mesmo na hora que eu fizer a cirurgia, né? Entendi. Vai deixando a gente a par aí da situação. É. Vamos ver se eu consigo falar com o difícil Dr. Ranzani em breve, né? O homem difícil. Bom, esperar nossos amigos, né? Aí eu reforçar, falar sobre os livros, né? Sobre a nossa pasta e tal. A Marli entrando, a Margarida, né? sim. Muito bem. Eu vou colocar lá também a Gênese original. Você diz no. No Drive. Ah, por favor, faça isso. Faça isso. Ah, faça isso. Inclusive, é uma das coisas que eu vou falar para vocês, né? Para vocês completarem o que vocês tiverem. Na verdade, está dividido em três. Dentro do Drive tem a pasta de livros. E aí ela está dividida em três partes. Em português, que é a maior coletânea que eu tenho. Tem em inglês, livros espíritas em inglês. E livros espíritas em francês. Então tem, né? Eu achei por bem compartilhar isso, porque informação. Eu sempre achei que a informação tem que ser de graça, né? Então, Sim, exatamente. Concordo contigo. será que a Maria está com problemas? Ela mandou uma mensagem agora há pouco. Ela mandou lá no grupo. Todo mundo, a Margarida também, deve estar só atrasados. Aí, ó, Margarida. Ele está entrando. Ô, Carlos, depois você, se a sua esposa permitir, de apresentá-la para todo mundo, né? Pode deixar. Pode deixar. Fique tranquilo. Tá entrando a Margarida, depois a Marleio. Sim. Boa noite. Margarida, boa noite. Boa noite. Desculpem o atraso. Boa Sem noite. problema. Tá desculpada. Obrigada. Vários recados antes de nós começarmos. Deixa a Marli entrar, né? Olha, desculpem, hoje qual é o capítulo? Do Evangelho, Mundos Regeneradores, certo, Carlos? Isso. 16, né? Isso, item 16, exato. Tá, Sim. obrigada. Era só para ver se eu tinha mesmo apontado. Meu marido viajou, então anda tudo assim, meio cabeça no ar. Sim, sim. O Livro dos Espíritos vai ser panteísmo, correto? Exato.
Já está aberto aqui, é pergunta 14. Exatamente. Como eu passei a semana meio de cama, eu li pra caramba, viu? O mesmo fiz, foi bom. Vou esperar. Ela tá tendo dificuldade para abrir o link. Pode ser. Ô, Chico, você resolveu usar uma camisa igual, a mesma cor que a minha, meu? Fica combinandinho, né? Então, você já reparou que a gente sempre usa a camisa da mesma cor? É? Acho que não Repara é, isso. acho que não é a primeira vez que isso acontece, mas... Não, não, Boa noite. Boa noite, não é. pessoal. Desculpa, eu Boa tive noite, dificuldade Marli. para Boa entrar. noite. Boa Sem noite. problema, sem problema. Tive bastante dificuldades para entrar, desculpe. Sem problema, isso acontece. A semana passada fui eu, né? Só para lembrar, né? Eu quase atrasei a reunião por causa disso. Acontece. Acontece. Então, na Sim, tecnologia. sim. É. Se fosse ao vivo e em cor, se fosse presencial, poderia furar o pneu do carro. Isso, É verdade. furar o pneu do trem. Essa foi boa. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo contigo. Tudo bem, graças a Boa Deus. noite, Carlos. Boa noite, Chico, Marcelo, Boa Conceição. noite. Noite. Carlos, Vamos lá. É o seguinte. Hoje, como meus filhos estão em casa, a Eliane, minha esposa, também participará conosco do estudo. E, normalmente, ela fica para cuidar da minha mãe. Minha mãe não pode ficar muito tempo sozinha, então ela acaba cuidando da minha mãe enquanto eu estou aqui com vocês. E hoje, pode vir para cá para o pessoal te conhecer. Aqui, hoje ela está comigo para a gente estar estudando junto. Olá, Boa Olá. noite. bom? Boa noite. Apresenta ela, né, Carlos? Eliane, minha esposa, quando ela começou dentro do Espiritismo, ela começou porque eu fui quem começou. Ela vem de uma igreja católica e em 98 nós começamos a estudar o Espiritismo. Então nós estamos juntos nesses estudos há alguns anos. Algum tempo. Então a Que Eliane bom. vai participar com a gente hoje e toda vez que puder, ela vai estar participando também. Que bom. Gratidão, Eliana. Seja bem-vinda. Obrigada. Vou ficar aqui, vou ficar de ouvinte. Hoje eu vim para conhecer, vou ficar de ouvinte. E observadora, né? E observadora. Só um pouquinho. Ok. Bom, você mesmo que começa, né, Carlos? Não, é a Marli. Sou eu. Marli. Fica à Então, vontade, minha podemos amiga. Tá bom. Sim, por favor. Então, vamos serenando nossas mentes, né? Para o início desse novo, outro encontro. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos na sua presença. Rogamos ao Mestre que nos fortaleça para que possamos aprender seus ensinamentos. Acima de tudo, que podemos vivenciá-lo todos os dias de nossas vidas. Pedimos também ao Divino Mestre permissão para que cada mentor individual nosso esteja presente nessa reunião, podendo nos ajudar, nos esclarecendo nesse aprendizado eterno. Então, vamos falar dos mundos regenerados, né? Isso. Nós estamos no capítulo 3, mundos regenerados. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantos mundos como vossos designados pelo Senhor para a expiação e a prova? Mas há também mais miseráveis e melhores, como os há transitórios que pode chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário
correndo no espaço ao redor de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio e de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram desses mundos onde a alma nascente é colocada, quando ignorante ainda tem o bem e do mal. Pode caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi dito de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem, mas existe as que sucumbem a Deus, não querendo seu aniquilamento. Desculpa, eu vou voltar um pouquinho. Há que existe que sucumbe, e Deus, não querendo seu aniquilamento, lhe permite ir para esses mundos, de encarnação em encarnação. Elas se depuram, se regeneram e se tornam dignas da glória que lhe estava reservada. Os mundos regeneradores servem de transição entre mundo de expiações e mundos felizes. A alma se arrepende, nele encontra calma, repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Neles, não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele seguindo suas leis. Neles, todavia, não está ainda a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem aí é ainda carne, e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que não estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Há ainda provas a suportar, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são muito felizes, e muitos de vós ficariam satisfeitos em ali deterem, porque é a calma depois da tempestade, é a convalescência depois de uma cruel moléstia. Mas o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor que vós o futuro. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que delas se tornarem dignos. Quanto à morte tiver ceifado, de novo seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta planará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando as emanações do próprio Deus sob os perfumes do amor, da caridade que espalham no seu seio. Mas nestes mundos, o homem ainda falível é o espírito do mal, o espírito do mal não perdeu ali completamente seu império. Vão avançar e recuar, e se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair no mundo de expiações, onde esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóbora azul, à noite, a hora do repouso e da prece, nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças. Perguntai vós as que conduzem a Deus, e pedir-lhe que o mundo regenerador vos abra
seu seio, depois da expiação na terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Eu compreendi que há muitos mundos, né? Regeneradores também. Há muitos mundos primitivos, muitos mundos de provas e expiações, muitos mundos regeneradores. E que, quando nós falamos assim que eu posso dizer que eu disse na reunião passada que nós estávamos mais perto do mundo primitivo do que avançados, né? E no mundo dos regenerados, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, a gente só dá mais um passo, mas ainda existem as provas, né? É isso. As provas continuam. Então, que nós não vamos ter aquela felicidade completa que a gente acha que teria. E que a gente terá carne, osso, vivendo provas, só que com melhores condições, ou seja, a gente não vai ser tão difícil como está sendo aqui. Vai ser mais atenuante, mas as provas não vão deixar de existir. E se por um acaso a gente não der conta, né, desse mundo regenerador, a gente volta para um mundo de expiações, para algum dos mundos de expiações e provas, que pode ser condições ainda mais difíceis, né? E aí eu gostaria que vocês colocassem mais algumas coisas. Carlos, help me. Estou por aqui. Lembram na semana passada, quando nós falamos dos 5 mundos e colocamos a intersecção? Sim. Nós, hoje, continuamos no mundo de expiação e de provas. Nós estamos trabalhando, a cada encarnação, a gente vai melhorando para a gente poder chegar no mundo de regeneração. O que acontece é que muitas vezes a gente confunde, pensando que o mundo de regeneração é um mar de rosas. E o mundo de regeneração não é um mar de rosas. Não é. Ele ainda tem mal. Mas, como você usou o termo atenuante, nós vamos ter lá um mal menor do que tem hoje aqui no mundo de expiação de provas. Então, nós ainda vamos estar precisando nos provar a cada momento para melhorar. Como a gente fala sempre, a nossa reencarnação, ela não é por punição. Ela é para aperfeiçoamento do espírito que encarna. Ela é para a nossa evolução. Então, se hoje eu estou com todas as minhas dificuldades, se eu conseguir trabalhar, se eu conseguir me melhorar, se eu conseguir entender, se eu conseguir aceitar, ser resignado, não significa que eu aceito a coisa do jeito que ela vem e me acomodo. Resignado é aceitar e buscar. Por exemplo, é uma doença, eu vou atrás do médico da Terra para ele me ajudar. Em outros momentos, nem Kardec, nem Jesus disse que você não deveria ir. Você tem que ir, porque é ali que você vai se recuperar. Só que isso vai diminuindo. À medida que eu vou aceitando, sendo resignado e batalhando para melhorar. Porque quando eu não melhoro o corpo. A toda melhora que eu tenho, eu melhoro o dono do corpo, que é o espírito que é imortal. Na próxima encarnação vai ser outro corpo. Na seguinte, outro corpo. Mas o espírito que é imortal, tudo aquilo que ele absorveu, tudo aquilo que ele aprendeu, ele reter, ele já vai precisar mais passar por aquilo. Então, eu entendi. Isso que nós precisamos. Então, eu entendi que parece que a gente está numa escola mesmo, né? Você vê, a gente está... saímos do mundo primitivo, aí subimos um degrau, o mundo de provas e expiações, se Deus quiser, nós vamos subir mais um degrau, o mundo dos regenerados, né? E assim a gente vai caminhando na evolução. É isso? Degrau em degrau. Exatamente. Isso. Só que você não sai enquanto você não aprender.
Exatamente. Enquanto você não absorver aquele conhecimento, você não sai. Seria a escola de antigamente, não repetia. Porque no plano espiritual não tem como você fazer de conta que você aprendeu, né? Não. Ou você aprendeu ou você não aprendeu, não existe mentira, né? Não tem como você encobrir o que você não é, né? Então, realmente é uma mudança interna verdadeira, né? Não da boca para fora, né? Então, eu gostaria, Marcelo, que você fizesse uma colocação, por gentileza, para você explicar para nós, todos, a diferença entre prova e expiações. Sabe por quê? Porque aqui a gente fala aqui no mundo regenerado, não haverá provas, porém não expiações, né? Então, eu gostaria, a gente poderia estar falando da diferença entre uma e outra. O que me parece que expiação nada mais é que uma prova mais que se sofre mais, né? E outra coisa, uma prova é uma prova. Para que serve uma prova? Para você passar de ano, para você subir de, né? Agora, a expiação me parece que é você expurgar um sofrimento, está relacionado a sofrimento, né? Então, haverá provas, mas não haverá sofrimento atroz, né? Eu poderia dizer que provas é tipo uma avaliação da conduta moral, espiritual e intelectual? Na minha forma de ver, Marcelo, uma prova é exatamente o que uma prova é para o aluno na escola, é para ele subir de grau, né? Para ver se ele realmente aprendeu. Uma avaliação, né? Uma avaliação. Então, você passando pela sua prova, você está um degrau a mais, né? Certo. E a expiação... Dependendo de como você passar pela prova. Sem colar, né, Marcelo? Sem colar, e a cola no plano espiritual é rebeldia, né? Sem ódio, sem rebeldia, sem falar, nossa, Deus, como é que você faz uma coisa? Eu sou um cara tão bonito, como é que você faz uma coisa dessa comigo? Né? Não, isso não pode ser. É você aceitar que se você está passando por aquela prova, é porque é a justiça, é a lei da ação e reação. Tudo acontece dentro daquilo que foi programado, que nós nos comprometemos a fazer, tá? Então não tem nada assim. Na verdade, eu não gosto daquela ideia de pecado, você está pagando. Eu não gosto disso, eu não enxergo isso. Na verdade, o que eu vejo, né, é o seguinte: quando você faz algo de errado, você desequilibra a harmonia sua e das pessoas que estão relacionadas com você naquele problema específico. Então, nada mais lógico que você reencontre aquelas pessoas para que a harmonia, as vibrações de paz, de amor, elas voltem ao equilíbrio normal. Então, na verdade, eu acho que é uma questão de equilíbrio e desequilíbrio, né? Você manter o equilíbrio de tudo, né? Nós estamos imersos no universo. Nós fazemos parte do universo, né? Nós aqui, que estamos aqui hoje, nós estamos muito mais ligados do que vocês imaginam, com certeza. Né? Uma vez que nós começamos a fazer esse trabalho, nós estamos muito ligados. Então, nós nos influenciamos. Vocês, às vezes, nem percebem isso, mas isso acontece, né? E, assim, são todos aqueles espíritos que nós temos contato, encarnados e desencarnados. Então, eu acho que, na verdade, as provas é para que você faça aqui assim, né? Para que você reequilibre a situação, para que a harmonia volte. Porque o que se pretende é isso na evolução. Você evoluir em harmonia com o universo. Eu acho que a gente, estando lá, a gente faz uma proposta de vir melhorar, né?
E Quando a é permitido, né? nós mesmo temos o livre-arbítrio, né? De passar por essas provas dignamente, né? E se não desviarmos dessas provas, com certeza a gente vai melhorar, não é isso? Sim, eu acredito que sim, é o que eu acho. Tá? Carlos? Sim, de acordo. Kardec, no livro Céu e Inferno, ele coloca que os meus erros, eu preciso ter o quê? Arrependimento. Expiar e reparar o que eu fiz de mal para aqueles outros espíritos. Então, essa é a sequência. Seja prova ou expiação, eu preciso me arrepender primeiro, senão eu não consigo passar por ela. Eu cometi um erro e eu preciso me arrepender de ter cometido esse erro. Aí depois eu vou expiar esse erro, o que não significa que você vai sofrer uma consequência, seja ela material ou não, igualzinha que você cometeu. Então você vai ter que a expiação vai fazer você ter um pouco de sofrimento, como coloca o Marcelo. Expiei, agora eu vou reparar o dano que eu fiz. Às vezes, numa encarnação é aceitar um espírito como filho, e na outra eu maltratei. Às vezes é aceitar um colega de trabalho que eu nunca tinha aceitado. A gente, aqui no mundo, como a gente falou também a semana passada, tem o véu do esquecimento. Muitas vezes você encontra pessoas no seu caminho porque você fala assim, o que essa pessoa vem contribuir para a minha vida? É uma pessoa que briga, que xinga, que esperneia, que não me dá atenção. Nessas daí nós vamos prestar atenção. Porque também Jesus disse que os sãos não precisam de médico. Então, é ali que a gente precisa ver onde eu tenho que aprender com aquela pessoa que vem para me desafiar. Certo. Muito obrigada pela explanação de ambos. É mais um esclarecimento. Muito gratidão. Chico, Margarida, algum comentário? Eu acho que vai de encontro a gente colher o que a gente planta, a gente colheu o que a gente plantar, né? Tanto nesse plano, nessa época que a gente está aqui, quanto nas épocas atrás, né? E vai de encontro com as provações que vão aparecer no percurso da vida de cada um, né? Aqui eu vejo algumas coisas do tipo, até mesmo comigo, né? Acho que é comum a gente não gostar da pessoa, a gente não se afeiçoar e não concordar com alguns tipos de pensamento, opinião e postura das pessoas, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? E aceitar, tentar ajudar e também aceitar a pessoa do jeito que ela é, né? Até porque também a gente tem defeitos, a gente também tem o Yang, ou Ying, não lembro, mas a gente tem um lado também que as pessoas, as próprias outras pessoas também têm que aceitar e ajudar. Então, é uma via de mão dupla, né? Acho que era isso. Obrigada, Chico. Margarida? Nada. Só uma coisa que eu tinha pensado nisso antes, aí eu fugiu, aí o Chico falou, voltou. Que é o seguinte, a gente já conversou sobre isso nas reuniões anteriores. O mundo de regeneração, ele vai ser caracterizado pelo pensamento em grupo, pelo pensamento na comunidade, no grupo, não no eu. É por isso que fala de relações sociais? Sim, a gente vai deixar de falar eu, a gente vai começar a falar nós, né? A gente vai começar a ter essa ideia de integração com o universo, né? Porque nós todos estamos relacionados, né? E eu dependo do Carlos, o Carlos depende da Eliane, a Eliane depende da Marli, todo mundo depende de todo mundo aqui, né? Todos nós somos consequências do outro. Então, nós temos que olhar para o grupo, para a comunidade, não só na gente. Né? Com certeza. Bom. Obrigada, viu, Marcelo? Carlos. Quer só, vamos lá, Carlos? Livro dos Espíritos?
Vamos lá, que hoje nós falaremos das questões 14, 15 e 16, panteísmo. Sim. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Se o fora assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outra. Deus existe, não o podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber o que na realidade nada saberíeis. Deixa, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. É assim, Deus não é o Criador, Deus não é aquele que criou o mundo, criou todos os espíritos e todo mundo. Se nós somos criados por Ele, então teve um princípio. Deus não teve princípio. Se todo mundo fosse um pedaço de Deus, Deus estaria imperfeito. E quando você voltasse para o plano espiritual, voltasse para Deus, você voltaria com as suas imperfeições. Poxa, Carlos, mas ele não disse que nos criou a imagem e semelhança? O que é essa imagem e semelhança que nós somos criados? Não é material, é a inteligência que a gente tem. É a imaterialidade que a gente tem. Então, essa é a imagem e semelhança. Não é material, não é física. Então, nós não somos um pedaço de Deus. O pedaço, quando volta impuro, vai sujar. Nós não dizemos assim, no nosso ditado, que uma maçã podre estraga um saco de maçãs? Então, se você voltasse para Deus impuro, você levaria impurezas a Deus. Então, não é que nós sejamos uma parte nesse sentido. O que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade, ou seja, a doutrina panteísta. O homem, não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele. Aqui ele foi bem curto e grosso na resposta, né? A pergunta teve 4 linhas, a resposta teve 1,5. Muitas vezes, e nós falamos disso esses dias, eu acho que foi a semana passada, que às vezes o ateu, ele fala desse jeito, né? Ele quer ser Deus. Mas o próprio ateu, ele não fala de vez em quando assim, graças a Deus escapei? Então, ele mesmo também tem esse momento dele de introspecção. Aqueles que professam esta doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Os mundos, sendo infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vazio, ou nada, não estando em nenhuma parte, Deus está por toda parte. Deus, estando por toda parte, uma vez que é tudo e é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Esta doutrina faz de Deus um ser material. Essa aqui já é a fala de Kardec, tá? Que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grande parte o que somos em pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar. Se fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, a todas as necessidades, mesmo da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade.
As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem o rebaixar em nosso pensamento e todas as sutilezas do sofisma não chegariam para resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, absolutamente, como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse uma parte integrante do mecânico que a concebeu. O mecânico concebeu a máquina, mas a máquina não veio dele, né? A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são mais o próprio Deus, e o quadro não é o pintor que concebeu e executou. Se a gente volta na semana passada, quais são os atributos de Deus? Eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Então, aqui já tem, ele é imutável. Quando nós voltamos para esse Deus material, a gente vai fazer com que ele seja mutável. Então, já não é Deus. Então, por isso, quando fala da doutrina do panteísmo, a gente fala assim, cuidado, nós voltamos para um todo, nós voltamos para o universo, mas nós não vamos tirar a pureza de Deus, a imutabilidade de Deus. Por favor, complementem como acharem melhor. Seria errado, porque desde pequena eu penso assim em Deus, sabe? E quando desde pequena, quando eu penso em Deus, eu penso assim numa energia, mas não assim numa figura, sabe? De um velhinho, barbudo, sabe? Eu penso que Deus fosse uma grande energia que abrangesse tudo, mas que eu seria incapaz de visualizar. Estaria errada? Na minha forma de ver, não. Porque Deus, você pega a sua energia de onde? Dessa energia. Exatamente. Então, na minha forma de ver, Deus, como ele diz, tem coisa que a gente não tem definição por palavra. Tudo que nós vimos de atributos, imutável, eterno e etc., a energia, ela vem do nosso universo para a gente poder se fortalecer. Porque a minha mãe sempre falava, a gente é imagem e semelhança, né? Mas eu pensava assim, sempre nessa frase. Quando Moisés pede para ver Deus, já falei sobre isso, Deus diz que é impossível, né? Uhum. Então, eu sempre pensei assim, Deus não é uma pessoa. Deus não é algo palpável. Deus é uma energia que cobre todos e tudo. Preenche tudo quanto é vazio. Então, nós estamos dentro desse tudo. Mas é uma grande energia. Então, não estou muito errada. Na minha forma de ver, é essa energia que você busca, puxa. Certo. Marcelo, Chico? Não, eu acho que está bem claro. Eu passo. Eu também. Margarida? Eu também. Eu ainda estou bem no início. Mas ficou claro para você? Ficou. Entendeu? Eu só estou aqui com uma dúvida a moer a cabeça que eu vou pôr no final. Tá. Ah, claro. Bom, se ninguém perguntou se a Ariane quer falar alguma coisa. É Não. verdade. Tinha aqui. Vou deixar. Bom, então, Margarida, eu acho que esse é o final, porque ninguém vai, agora são só as preces, fica à vontade. Pronto, não tem nada a ver aqui agora com o evangelho que a gente fez. Eu, no meu caso, sou muito nervosa, né? Qualquer coisinha, mas já estou um pouquinho mais calma. Então, o que é que eu devo fazer? Trabalhar mais essa parte de explodir com qualquer coisinha, embora, pronto, estou mais calminha, estou mesmo mais calminha, mas eu queria tirar isso tudo de vez. Olha, oi. Posso falar? Perdão, Carlos. Posso falar?
Ô, Margarida, deixa eu te falar uma coisa. Se você me conheceu agora, né? Sim. Se você me conhecesse há 20 anos atrás, você, não é possível, é outra pessoa, não pode ser. Eu também era assim. Eu explodia facinho, facinho. Só que eu tô aprendendo ainda, mas a gente aprende que não vale a pena. Sabe por quê? Quando alguém faz algo de ruim para você, você tem que ter pena, não raiva, porque ele está fazendo para ele, não para você. E Mas quando você se envolve, né, fica nervosa, aí sim essas coisas ruins que as pessoas fazem para nós a gente chama de presentes, né? Então você só recebe esses presentes se você aceitar. Então, se você aceitar alguma coisa que alguém te fez de ruim, você está aceitando. Então, agora você começa a se envolver no mesmo nível vibratório que a pessoa que fez isso de ruim. Então, você vai se prejudicar. Então, foi assim, é difícil. É não, difícil. mas no meu caso, eu fico nervosa sozinha. Porque eu não me Oh, enervo com as pessoas, eu fico nervosa contra mim própria, tá vendo? Não sei se vocês conseguem entender. Eu me revolto comigo sim. própria, Oxe. não é com Não, ninguém. mas acho que os mesmos pensamentos vale a pena, porque você ficando nervosa sem motivo, você vai fazer mal para si mesmo, né? Faz uma oração, pensa em Jesus, nosso mestre, ele está sempre em qualquer lugar, né? Por nós. Você consegue. Eu consegui, você consegue. Sim, Quer dizer, eu está estou melhor, conseguindo ainda, né? tá um pouco melhor, tá? Nós somos seres em construção. Então, é natural que a gente continue errando. Nós não podemos ficar aceitando os erros como, é natural mesmo, não vou nem buscar melhorar. Uma Isso. sugestão. Marcelo colocou hoje o link dos nossos estudos. Assista desde o início. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos e estudando o Evangelho desde a primeira fala. O que acaba acontecendo? A gente ouve no meio espírita, e há mais de 25 anos, então, né, que nós precisamos fazer a reforma íntima. Tem muitos bons livros de reforma íntima, mas o melhor livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque dentro do Evangelho você tem a conduta do Cristo. Consigo. Por que você fica... Eu também fico irritado comigo. Se eu dei uma resposta mal, poxa, estou lá estudando com o pessoal, como é que eu dou uma resposta dessa? Por quê? Eu ainda estou em fase de aprendizado. Mas, senhor Carlos, no meu caso, eu não respondo. Eu, por exemplo, se vier alguém me ofender, eu ouço as ofensas todas, calada. Quando chego em casa, começo a chorar e me revolto comigo, tá a ver? Porque não fui capaz de responder, então me revolto comigo própria. Ok? Mas aí, avaliação, reflexão. Não ter respondido foi melhor ou não foi melhor? Não, eu precisava ter respondido. De forma educada, mas eu precisava ter respondido. Então, começo a polidamente responder às pessoas. Porque se você não fala, elas não vão saber e vão errar de novo. Não, foi melhor ter ficado quieto. Por quê? Porque aquilo não vale a pena. Ok, então, estou certo da minha maneira de conduzir. Essa auto-reflexão, ela precisa ser... acho que é a questão 919, se não me falha a memória, no Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho fala que todos os dias, à noite, antes de dormir, ele fazia uma reflexão de como ele tratou as pessoas que estavam, como ele se tratou. Por quê? Jesus fala assim, amar ao próximo. Como a quem? Como a si Amar o mesmo. próximo como a mim mesmo. Se eu não me amo, eu não posso amar você. Então, eu preciso começar. Só que isso é começo e vai devagarinho.
vai solidificando. Porque senão a gente cria uma casca e acha que já está sabendo. E não está. É devagar. É um processo lento. Todo erro que você comete, ou quase todo, você pode cometer de uma hora para outra. Mas a correção desse erro, ela é lenta. Então, eu preciso devagarinho. Sabe? Vendo, refletindo, pensando. É que nem aquele samba brasileiro, né? É devagar, devagarinho. Martinho da vida. Obrigada. Então, eu particularmente, na minha opinião, a coisa mais difícil, para mim, é a reforma íntima mesmo. Porque, como eu disse para vocês, eu tenho também minhas dificuldades, né? Viu, Conceição? Eu fico indignada com algumas coisas, e nessas coisas eu acabo explodindo, porque me dá indignação. Mas eu tô aprendendo devagarinho também, que eu preciso ter um pouco mais de calma na alma. É isso aí. Né, Marcelo? Eu fico indignada. Eu sei o que você está falando. Eu também me fico indignado, né? Nossa, eu me indigno, nossa. Mas depois eu falo, meu Deus, agora já explodi, já foi. Ah, Vamos me acalmar mais um pouquinho da próxima vez. muito bem. Gente, antes de encerrar com as orações, como o Carlos já falou, né? Eu mandei um link com todas as reuniões. Hoje, no máximo amanhã, essa reunião vai estar lá também, para vocês assistirem, tá? Eu posso te fazer uma pergunta, Marcelo? Deve. Tem como eu salvar no PC essas aulas? Dá para você fazer o download, sim, onde você Como quiser. é que eu faço? Você Você clica me com o ensina? botão... Não, é fácil. Você clica com o botão direito em cima da aula, da reunião que a gente fez, com o botão direito. E clica no download, ele vai baixar no seu computador ou onde você quiser. Tá bom. É Tá? que no PC tem mais armazenamento, né? Sim. Outra coisa, dentro dessa pasta das reuniões, tem uma outra pasta lá dentro com livros espíritas, tá? A maioria é em português, lógico, mas tem em inglês também, e também tem os originais em francês. Para quem quiser, quem souber, quem quiser, por pesquisa, pode olhar lá. E uma ótima ideia que o Carlos deu, não tinha pensado nisso, mas o Carlos, tá vendo? Ó? Tá vendo? É o grupo, tá vendo? Quando é o grupo, a coisa cresce, né? Ele deu a ideia ótima. Quem quiser, quem tiver livro, quiser fazer o upload, né? Tá no seu computador. É um livro legal, bacana. Coloca lá na pasta para todo mundo olhar, para todo mundo ver, tá? Falar nisso, eu ganhei, fui sorteada no Recomeçar Espiritismo. Olha. Bom, minha de luz. Essa semana, você viu como eu tô ganhando livros? Tá sortudo, hein? Vai. Eu fui sorteada lá no Recomeçar, na palestra. Ok. Então, vamos lá, gente. Vamos encerrar. Sou eu que faço, né? Ixi. Contigo. É comigo mesmo? Gente, olha, essa semana foi uma semana difícil. Então, o que eu quero principalmente fazer hoje é agradecer. Muito. Porque foi uma semana difícil, mas eu estou aqui. Né? Graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos serenando os nossos pensamentos. Vamos nos encontrando com a figura de Jesus, nosso mestre querido. E eu gostaria de agradecer, Senhor, por tudo. E pensar que aquilo que é ruim que acontece para nós é uma bênção. Porque através da dor,
do sofrimento é que aprendemos mais. Então, obrigado, Senhor, por tudo. Eu gostaria de pedir, Senhor, por todos aqueles que sofrem de dor. Seja dor física, seja dor moral, seja dor espiritual. Que uma fagulha da sua luz, Senhor, possa iluminar essas pessoas que sofrem, que têm uma dor, seja ela qual for. Aqueles que sofrem nos hospitais, doenças terminais. As crianças de rua que não têm um lar. Aos velhinhos que não têm alguém para conversar. Aqueles que estão na prisão, que eles possam ter um tempo para repensar a sua vida. Porque sempre é um momento para recomeçar. Que eu nunca esqueça, Senhor, que o Espírito é eterno. E que sempre é hora de reiniciar. Peço por aqueles que têm a liderança dos países, que eles possam pensar um pouco mais na comunidade, no grupo, do que em si mesmos. A todos aqueles cujos nomes estão na nossa lista, não vou lembrar de todos os nomes, mas aí estão, por último, a menina, a Raíssa, Radassa, né? Júlia Radassa. Isso. É isso, né? Júlia Radassa. Uhum. Mas para todos aqueles que se encontram na lista, na nossa lista. Chico, eu poderia pedir para que você fizesse o Pai Nosso pedindo por essas pessoas? Sim, vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito bem. Gente, desculpa, mas eu me emocionei. Não consegui segurar o tchan. Faz parte. Ok. Bom, é isso, gente. Alguma pergunta, alguma dúvida? Na sequência Se você não se importar, eu coloco a sequência depois, Marcelo. Tá bom. Tá ótimo. Pode ser? Tá certo. Eliane, novamente, bem-vinda, viu? Obrigado. Espero que você... Eliane, espero que ela possa, sempre que puder, participar da nossa reunião. Sim, quando puder eu volto. Gratidão, Eliane, pela participação. A gente fica muito feliz em ter você conosco. Bom, é isso aí, gente. Uma semana ótima para nós. E, Margarida, segura aí que você consegue, minha amiga. Tá bom, obrigada. Conceição, um grande abraço. Tchau, gente. Deus te abençoe. Tchau, pessoal. Tchau, Chico. Tchau a todos.